Olá, olá, olá! Eu sou Sérgio Henrique e este é o Pastiche, no dia para conversarmos sobre leitura. Eu estava um pouco na dúvida sobre fazer um vídeo sobre leitura, uma vez em que ela faz parte da minha vida há muito tempo e que eu tô sempre postando a respeito de leitura ou de livros, ou, porque todo mundo sabe, eu sou formada em letras, professor de literatura, enfim. A minha preocupação era que parecesse que eu estava tentando puxar a sardinha pro meu lado, tentando defender algo que eu gosto, que eu valorizo ou que é importante pra mim. Mas eu pensei melhor e eu me decidi a falar sobre leitura. A grande questão é, os nossos tempos têm dificultado um pouco o hábito da leitura. E leitura é, evidentemente, um hábito. Até pouco tempo atrás, no século XIX, a leitura era a única forma de entretenimento de sociedades mais urbanizadas. De uns tempos pra cá, ela tem perdido força, ela tem perdido presença e, infelizmente, tem perdido status. Com a ascensão do cinema no final do XIX, começo do XX, com a presença massiva nos nossos tempos da televisão ou da internet, leitura foi se tornando um hábito menos presente na vida de todos nós. Não é exatamente a leitura que não está presente. Nós estamos lendo o tempo todo. A gente lê no Facebook, a gente lê no WhatsApp, a gente lê informações o tempo todo. O que a gente perdeu o hábito, e tem perdido cada vez mais o hábito, é da leitura de livros. Um claro efeito disso é que a leitura eletrônica, como a gente tem feito, não tem a potencialidade de uma vivência. Os livros talvez estejam com os dias contados. Eu não teria como dizer se no início do século 22, ou talvez do 23, a gente ainda tenha o livro impresso, o objeto livre em mãos. Mas ele ainda tem a sua riqueza e importância. Então vamos considerar o seguinte, eu estou falando de leitura aqui, mas dessa leitura mais tradicional, a leitura de um livro. Não simplesmente a leitura de posts em redes sociais, a leitura de notícias ou qualquer outro tipo de leitura eletrônica. Estou falando de livro. Existem hoje em dia os livros eletrônicos. Eles entram na minha contagem. Estou falando de literatura. Essa é a primeira grande distinção que é preciso que nós façamos. Nem tudo aquilo que é escrito é literatura. E nem tudo aquilo que se vende como literatura, de fato, o é. Para que eu não fique de implicância, vamos considerar então a leitura de um livro. Existem muitas teorias de por que a gente tem se afastado do livro. Talvez seja pela facilidade das mídias sociais, talvez seja porque o objeto livro está ficando obsoleto, talvez seja porque a leitura de livros exige calma, paciência, tempo, coisa que a gente não tem mais hoje em dia. Também se considera que os nossos cérebros estão perdendo o hábito da leitura porque ela não tem luzinhas, porque ela não se move, porque ela não é dinâmica. Livro é o que é, tinta sobre papel. Isso talvez não tenha a maior graça do mundo. O que dá a graça da leitura é o conteúdo daquilo que você lê, e isso é óbvio para todos nós. Como sugerir que você volte a ter o hábito da leitura, ou que você simplesmente adquira o hábito da leitura se você nunca o teve? O que eu posso te dizer é que a leitura é fundamental para o seu desenvolvimento como ser humano. Estudos e mais estudos a respeito de enredo e ficção apontam que a nossa vida interior, a nossa mentalidade, fica cada vez mais rica quando a gente adquire experiências oferecidas pelos livros. Boa parte das vezes, o nosso cérebro entende que, de algum modo, aquilo que foi lido no livro é uma experiência da sua intimidade, da sua interioridade. Traduzindo, a gente evolui como pessoa. Ler ou ler muito não faz de ninguém melhor do que ninguém, mas te faz mais vivenciado. Se agora a gente está entrando num país em que a ignorância é absolutamente presente, em que as pessoas literalmente se informam por WhatsApp, se informam por Facebook e dão essas informações como verdade, o pensamento crítico está fadado à miséria e à morte. Pensamento crítico só se adquire com a leitura de gente inteligente, com a leitura de bons autores, com a leitura de gente que sabe o que está falando, sem o peso ideológico de tentar prejudicar este ou aquele grupo. É só com a leitura criteriosa de conteúdo que a gente vai conseguir sair dessa fossa da ignorância. O brasileiro tem pouquíssimo hábito de ler. A média, as pessoas leem 2 livros por ano, o que significa que muita gente no Brasil não lê. Existem pessoas que leem muito, mas mesmo assim isso é uma parcela pequena. Eu tenho grande paixão pelos livros e lamento as pessoas estarem se afastando dele. Mas, além das pessoas terem que voltar para o hábito da leitura, é importante que elas não leiam simplesmente qualquer bobagem. Então vamos estabelecer aqui 2 níveis. O primeiro passo é que você volte a ler. E aí vale tudo.
50 tons de sacanagem, autoajuda, gibi, história dos youtubers, o que quer que seja. O importante é que você volte a ler. No passo 2, é essencial que você tenha leituras criteriosas. Ler livros bobinhos ou ler livros com forte apelo comercial não vai desenvolver a sua capacidade intelectual, criativa, crítica. Tendo voltado ao hábito da leitura e tendo se tornado capaz de ler textos mais densos, você finalmente vai chegar ao ponto que nós precisamos agora. Eu não estou dizendo que você vai ler daqui 3 meses ou até o final do ano Nietzsche, Machado de Assis, Antônio Cândido ou Freud. Mas se você não der os primeiros passos, você nunca vai chegar nesse tipo de leitura e de literatura que de fato importa para a humanidade. Se você não der os primeiros passos, você vai continuar reproduzindo a ignorância que está pairando por aí. Leia. Leia sempre, o que quer que seja, mas esforce-se para sair desse lugar comum e avançar. Se no final de 2018 nós fomos capazes de preterir o pensamento crítico em favor de um discurso castrador, limítrofe, preconceituoso, fico imaginando onde a gente vai chegar daqui 4 anos. Isso importa menos agora. O que importa é que você leia e que leia com densidade, que você tenha coragem de se aventurar por gente que pensa de verdade, e não por gurus messiânicos e presidentes idiotas. Muito menos pelo seu WhatsApp ou por um discurso retrógrado. Bom, fiquei meio putinho por perceber o quanto a gente despreza aquilo que realmente importa para favorecer um grupo elitizado que só quer a nossa ignorância. Saia dessa. Leia. Leia sempre. Leia tudo. E leia o que realmente importa. Se você não der o primeiro passo, você nunca vai chegar lá. Tchau.